Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa Luz de Jesus, para mais uma noite de reflexões, de ensinamentos, e para darmos início a essa noite de estudo, de trabalhos, vamos fazer uma leitura do livro Linha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é com amor, número 5. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra. São flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos o nosso serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos no silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo da senda evolutiva. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, nesse momento, convidamos a todos para que fechemos os olhos, nos dirigindo então ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, que mais uma vez nos encontremos aqui reunidos para mais um momento de estudo e reflexão. Ampara-nos, Senhor, e nos ilumina no nosso esforço e renovação íntima, na busca da caridade desinteressada, na busca do conhecimento intelectual, para desenvolvermos melhor o nosso lado moral. Que possamos deixar para trás as preocupações diárias e incorporar os aprendizados da noite em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada evolutiva. Senhor, abençoe a todos nós e que seja em seu nome e em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam e, sobretudo, em nome de Deus, o início dos trabalhos dessa noite. Pedimos também o amparo à nossa palestrante e que suas palavras possam ser bem escolhidas a fim de que o nosso aprendizado possa ser o mais efetivo possível. Que assim seja. Então convidamos a nossa querida Elisete aqui da nossa casa. Seja bem-vinda.
Boa noite a todos. É uma grande alegria sempre estar aqui para a gente refletir um pouquinho sobre a doutrina espírita, para a gente reforçar os conhecimentos que a gente tem sobre os ensinamentos de Jesus, que tão sabiamente veio nos ensinar, uma doutrina que dura todos esses anos e nós ainda estudamos para aprender e para ver se a gente consegue colocar em prática, né? Então, quanto mais a gente conversar, refletir, melhor a gente vai mudando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Que a gente possa, na noite de hoje, então, também aumentar essa nossa reflexão. O assunto da exposição de hoje é a lei da igualdade e a diversidade das aptidões. Na última exposição que a gente fez aqui, nós falamos sobre as leis morais. Apresentamos as 10 leis morais e agora vamos trabalhar uma a uma. E escolhemos até aleatoriamente a lei da igualdade e a diversidade de aptidões, né? Porque quando a gente fala assim, a lei da igualdade, então nascemos todos iguais. Cara, por que a gente é tão diferente, né? Quem que tem de igual aqui, nesse nosso ambiente? Somos todos diferentes, habilidades diferentes, vivências diferentes. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que é a lei da igualdade e por que nós temos essa diversidade de aptidões entre nós. A nossa fala toda está baseada no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 9, que trata então da lei de igualdade. Vamos ver a igualdade natural, a desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais, a desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da pobreza, a igualdade dos direitos do homem e da mulher e a igualdade perante o túmulo. Tá? Então, isso nós vamos abordar. Começamos pela igualdade natural. Na questão 803, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: perante Deus, são iguais todos os homens? E eles respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol é para todos, é luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos tendem para o mesmo fim. Todos nascemos e encarnamos e reencarnamos com o mesmo objetivo de aprimoramento, de evolução espiritual. Depois nós vamos falar sobre essas diferenças de aptidões, né? Então, às vezes um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais devagar, às vezes a gente bate um pouco mais com a cabeça na parede, às vezes a gente aprende mais rápido, mas no nosso coração, em todos, há a semente da perfeição. E todos nós buscamos a perfeição. Todos nós buscamos a felicidade, né? A perfeição não é a perfeição de Deus, porque Deus é um só, né? Mas nós chegaremos à perfeição relativa, aquilo que nos é permitido enquanto espíritos, né? E Deus fez suas leis para todos. Então, todos nós estamos submetidos às mesmas leis.
todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais, né? Todos nós temos as mesmas oportunidades, as oportunidades abençoadas pelo nosso Criador, que nos permite reencarnar. E aquilo que a gente não aprendeu numa existência, a gente pode aprender na outra, né? Então, essa igualdade nós temos. E nada nos diferencia, enquanto espíritos, um do outro, né? Mas aí eu volto àquela perguntinha, mas por que a gente é diferente? Né? E aí nós vamos ver a desigualdade das aptidões. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, simples e ignorantes, né? Mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, vocês lembram que Jesus disse: eu trabalho e meu Pai ainda trabalha. Lembram dessa passagem? Deus continua criando espíritos. Então, por que as nossas aptidões são diferentes? Porque as nossas experiências são diferentes. É como se a gente quisesse comparar as decisões de uma criança de 5 anos a um adulto de 50 anos. Isso se a gente só pensar em uma existência estanque, são diferentes. Aqui entre nós temos espíritos que já encarnaram uma centena de vezes, outros encarnaram 300 vezes, a experiência é diferente. Não tem como a gente fazer qualquer tipo de comparação. A diferença, então, entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Lembra quando a gente estava na escola? E aí a gente dizia assim: nossa, aqueles ali não estudam nunca, não estão aproveitando nada. E com certeza tinha gente mais estudioso com a gente que dizia: todos os outros não estudam, né? Então a nossa vontade, a nossa determinação, ela interfere bastante na nossa evolução. Por quê? Porque quando eu tenho a boa vontade de aprender, quando eu faço o esforço, quando eu sou persistente, eu aprendo mais, eu aumento a minha experiência. E essa experiência que nos traz aptidões diferentes. Num vídeo que eu assisti essa semana, a palestrante fazia uma comparação bem interessante. Imaginemos que a gente vai trabalhar numa fábrica de calçado. No primeiro dia, vocês imaginam que tipo de calçado a gente vai fazer. Mas depois de 10 anos,
como é que será que está o calçado que eu fiz? São 10 anos de experiências. E vai ser igual a todo mundo que está há 10 anos fazendo calçado? Não. Porque uns têm mais vontade do que os outros. Sem julgamento da vontade. Isso é natural de cada um de nós. Nós também temos momentos em que nós somos mais persistentes e outros momentos que a gente é menos persistente. Porque a reforma íntima que a gente precisa fazer, ela precisa de persistência, determinação, saber aonde que a gente quer chegar. Né? Então, a boa vontade, junto com a experiência, nos trazem aptidões. E são essas aptidões que nos diferenciam. Além do mais, o fato de estarmos trabalhando, convivendo, pessoas em diferentes estágios, uns ensinam os outros. Se todo mundo sabe fazer muito bem a mesma coisa, a gente vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. Porque a gente não pensa em diferente, ninguém sugere diferente, ninguém apresenta diferente. Então, esta convivência de diferentes, dessa diversidade de aptidões, facilita o nosso aprendizado, porque nos trazem coisas diferentes. Assim como a gente aprende, a gente ensina. E esse processo de ensino-aprendizagem, ele se dá, inclusive, entre os mundos. Né? Não é só a Terra que é habitada. Estamos passando agora pelo processo de regeneração. Aqueles que tiverem trabalhado com maior boa vontade, assiduidade e persistência na sua reforma íntima, passarão para o mundo de regeneração. Aqueles que não fizeram, voltam ou permanecem no mundo de provas e expiações. Só que nesse mundo que eles vêm, eles serão mais desenvolvidos. Então, eles ensinarão os outros. Vamos imaginar quando a gente reprova na escola, né? Nem dá para ver que eu era professora, né? Os exemplos são todos por aí. Você reprova no 7º ano, os teus colegas vão para o 8º, e você fica com aqueles que estão vindo do 6º. Mesmo que você não tenha atingido os objetivos para aprovação do 7º para o 8º ano, você está à frente daqueles que estão vindo do 6º. Então, quando há mudança entre os mundos, esse papel de aprendizagem continua. Porque vêm as habilidades diferentes e vão se ensinar no processo. Deus é perfeito, né? Tudo se articula de uma forma harmoniosa. Quando a gente muda de um planeta para outro, como eu falei, vamos para o planeta de permanecer na Terra como regeneração, ou não, vamos para um planeta um pouco mais primitivo, aquilo que eu já aprendi fica comigo. Eu não desaprendo nada. Assim como quando eu reprovo no 7º ano, eu fico no 7º ano repetindo, mas eu não vou perder aquilo que eu aprendi. E nós também, de encarnação para encarnação, todas as vitórias que a gente obteve,
elas permanecem conosco. Então, na questão 805, trata exatamente disso que eu falei. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, quando a gente escolhe as nossas provas, porque a gente quer demonstrar que tem capacidade, né? A gente pode vir com um maior sofrimento, né? E para isso a gente precisa estar, talvez, mais protegido, com esse invólucro mais grosseiro, né? Mas o conhecimento que eu tive, ele permanece e eu posso aumentar. E normalmente a gente aumenta sim. Vamos para as desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Quando a gente fala na desigualdade social, a gente não está necessariamente falando da desigualdade financeira. Riqueza e pobreza vem daqui a pouco. Tá? São os grupos que a gente fecha, o preconceito que a gente tem, o orgulho que faz com que a gente pense que é diferente dos outros, né? Independente de ter uma condição financeira mais abastada ou menos, né? Porque às vezes a gente tem muito aquele pensamento, quem tem dinheiro é orgulhoso, quem não tem é humilde. Não. Né? Tem pessoas que têm mais dinheiro, que são humildes, pensam no bem das pessoas, e tem pessoas que têm menos e que são mais orgulhosas. Né? Então, quando a gente fala agora aqui dessa condição social, a gente não está se referindo à parte de riqueza material. Tá? É a parte de comportamento. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Agora a gente passa por um momento em que às vezes até se abusa um pouco daquela questão de discriminação. Né? Porque tudo que tu fala agora a gente tem que cuidar, porque daqui um pouco está melindrando alguém. Então, isso acaba sendo necessário para que a gente fique atento e deixe de pensar que aquele que está um pouco diferente do que eu sou é inferior. Né? E quando é que isso vai desaparecer? Quando a gente dominar o orgulho e o egoísmo. Porque o orgulho faz com que a gente pense que a gente é o melhor, que só a gente sabe fazer, que só a gente tem o poder, que eu sei mais. E enquanto eu tiver esse comportamento, eu vou fazer agrupamentos. Né? A gente vê inúmeras guerras acontecendo pela questão religiosa. Porque eu acredito num Deus assim e o outro acredita num Deus um pouquinho diferente.
E se a gente fala que Deus é amor, como é que a gente briga por isso? Né? Por quê? Porque eu quero que o meu Deus seja o melhor. E assim, se a gente consegue fazer isso com Deus, imagina com as coisas que estão mais próximas da gente. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende de posição social. Então vamos agora sim para a desigualdade das riquezas. Questão 808, todas do Livro dos Espíritos. A desigualdade das riquezas não se originará, dadas faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios para adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizeis? Então, a desigualdade das riquezas se origina, sim, também pela diferença das aptidões. Vamos falar em aptidões dignas, merecimento, e a gente trabalha, se esforça, se dedica, e há o merecimento. E temos também a desigualdade da riqueza devido à velhacaria, ao roubo, à traição, ao engano. Né? São duas modalidades que podemos então explicar essa desigualdade das riquezas. Alguns têm mais por merecimento, por capacidade, por esforço, e outros têm mais porque fizeram uso de meios escusos para possuir mais bens. Então, duas formas que justificam ou explicam a desigualdade das riquezas. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões, más. Né? Então eu herdo, né? Tenho uma herança, mas essa é tranquilo, então essa é merecimento. Não necessariamente. Porque qual foi a origem dessa herança? Pode ter sido merecimento, como pode ter sido subtração de alguém. Engano, traição, roubo, velhacaria. Né? Então, o que os espíritos respondem a Allan Kardec? Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então vamos esmiuçar um pouquinho isso. A gente recebe uma herança. Essa é uma herança por merecimento. Mas a minha cobiça de receber aquela herança não é louvável. Às vezes a gente toma conhecimento, só está esperando fulano morrer, mal e mal morreu, já tomou posse de tudo, já
né? Então, assim, mesmo que o dinheiro tenha vindo para aquela família de forma honesta, por merecimento, a cobiça de quem vai receber pode ter uma índole ruim, né? Então, a desigualdade da riqueza por merecimento ou por roubo, traição, etc. E aquela que vem por merecimento também pode, não pela origem, mas pelo tratamento que o herdeiro vai dar, não ser salutar. São detalhes que às vezes a gente não pensa. E se a gente quer se aproximar cada vez mais do caminho de Jesus, a gente precisa ir prestando atenção nessas coisas. Nós vamos trabalhar no decorrer do ano as 10 leis naturais, para que a gente possa se situar melhor, se colocar melhor como um agente da nossa transformação, tendo clareza do que de onde a gente quer chegar. Mais uma coisa. Recebe a herança, o herdeiro recebe a herança, também não foi de graça. Porque também este herdeiro pode ter o compromisso de reparar uma injustiça, que às vezes pode ser corrigido. O dinheiro veio de uma forma incorreta, vamos dizer assim. Quem recebe aqui na ponta repara uma injustiça. Melhorou. O que é reparar uma injustiça? A gente ouve e vê, toma conhecimento, enfim, de pessoas que às vezes se dedicam às causas sociais com o seu dinheiro, mantêm hospitais ou bancam o tratamento de saúde, bancam uma universidade para um jovem que não pode fazer frente a essas despesas, né? Então, isso é um trabalhar no bem que torna salutar aquele recebimento da herança. Então, sempre lembrando do voltar para o bem, voltar-se para o bem dos nossos irmãos, né? Às vezes ajudar alguém a ter a sua casa própria, né? Então, isso Allan Kardec recebeu dos espíritos em 1850, né? O quanto ainda a gente precisa ir aprendendo, porque as coisas que nos acontecem, elas não nos acontecem ao acaso. Apareceu uma herança. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa herança não veio para o meu uso pessoal único, né? Podemos agraciar os nossos irmãos, fazer o bem. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor dos seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado. Lei de ação e reação. Toda ação produz frutos. Toda semente nos obriga a uma colheita. Esses frutos são doces
se forem resultado das boas ações, e serão amargos se forem resultado das más ações. Então, quem quer que seja pode dispor dos seus bens. Sim, pode. O uso que a gente fizer, a gente responde. Ação e reação. Se eu semear sementes boas, a minha colheita vai ser boa. Se eu semear sementes secas, a minha colheita não será boa. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não. Nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Pessoal, às vezes, se a gente fizer um exercício e pegar todo o dinheiro do mundo, soma e divide pelo número de habitantes, de encarnados, vai dar uma quantia insignificante. 3 anos depois, como estará? O dinheiro voltou para umas mãos e saiu das outras mãos. Por quê? Porque é uma questão de habilidades. Não é merecimento, não é nada. Tá? É o merecimento de quem trabalhar e produzir. Vai ter também aquele injusto que vai roubar e enganar os outros. E tem aqueles menos habilidosos que vão perder o seu dinheiro. Porque nós temos habilidades diferentes. Então, em nenhum momento vai ser possível, porque nós somos diferentes e vamos tratar o dinheiro diferente. Né? Então, às vezes a gente fala, né? Vamos divide tudo igual para todo mundo. Não. A gente conhece pessoas que são mais empreendedoras e que conseguem aumentar o seu patrimônio, pessoas que conseguem perder o seu patrimônio, não têm o mesmo rigor no cuidado, né, sem julgamento nenhum. Tem aquelas outras pessoas que adoram fazer compras, e compra, o dinheiro acaba. Né? Tem aquelas pessoas que não sabem como lidar. Né? Então, essas diferenças de aptidões vai fazer que depois de 3 anos, 5 anos, o dinheiro esteja novamente mais na mão de alguns e menos na mão de outros. Porque nós temos habilidades diferentes. E a cada existência a gente vai se melhorando. Pode ser que nessa encarnação, se acontecer isso, a gente aqui fique na turma do sem dinheiro. Pode ser que daqui a 8 encarnações, fazemos o mesmo exercício, a gente vai ficar na outra turma. Porque se desenvolveram as habilidades. Certo? Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de tal coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. O que essa pergunta nos diz? Enquanto nós não nos empenharmos no papel, talvez, de
maiores conhecedores em auxiliar, a gente não está trabalhando na educação. Então a responsabilidade também é da sociedade. A gente viu antes que na diversidade, na desigualdade das aptidões, o positivo era a questão de quem sabe mais ensina quem sabe menos. E se quem sabe mais por orgulho não quer ensinar? Quantas coisas que a gente sabe que a pessoa diz assim, não, mas não vai ensinar a fazer porque daí vão fazer igual e vão competir com ele. Então, a gente está negando um conhecimento. Né? Não vou ensinar técnicas de vendas, porque se eu ensinar tudo o que eu sei, ele vai vender mais do que eu. E a gente, na imperfeição, a gente ainda faz isso. E a gente não pensa que nós estamos privando o nosso irmão de ter esse conhecimento e se melhorar. Então, por isso que é importante essa reflexão das leis, porque às vezes tem coisa que a gente nem se dá conta. Como diz o Divaldo, né? Tem imperfeições que a gente ainda nem sabe que tem. Porque a gente é tão imperfeito que não enxerga algumas, né? Então, tem algumas coisinhas que é importante a gente ler, conversar, refletir, para ir se melhorando. As provas da riqueza e da miséria. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Para que a gente possa ter experiência, a gente tem que vivenciar coisas diferentes. Se todas as minhas existências eu aprender, eu vou trabalhar na fábrica de sapato, vai passar 1000 encarnações e eu sei fazer sapato. Não sei fazer mais nada. Então, a gente vem, ora como homem, ora como mulher, ora numa posição social, numa família mais harmoniosa, ora numa menos harmoniosa. Porque como é que a gente sabe que aprendeu? Quando faz a prova. A gente estuda, mas eu só vou saber que eu entendi quando eu for fazer a prova. Então eu estudo, penso, quando estou lá no plano espiritual, faço o meu planejamento. Não, agora eu posso ir naquela família, naquela condição, que eu vou dar conta. Nem sempre. Que nem quando a gente vai fazer uma prova na escola, né? A gente acha que sabia bastante e na hora não sabia tanto assim. Né? Então, as provas são escolhidas por nós. E a gente sucumbe bastante. Né? Porque quando a gente está estudando, aqui também acontece isso. A gente estuda, a gente acha que está tudo na ponta da língua. Aí quando você vai para a escola, aí fica um pouco nervoso, alguém fala alguma coisa, não sei o quê, e aí a gente já não tem mais segurança do que a gente achava que tinha. E na encarnação também acontece isso. Né? As provas, às vezes, e a gente não sabendo que a gente escolheu a prova, né, fazem com que a gente muitas vezes não consiga dar conta. Mas aí Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, permite que a gente venha de novo e vamos lá, vamos aprender, vamos repetir o 7º ano, quantas vezes forem necessárias. Qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? São-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência.
e a riqueza incita todos os excessos. Vamos para a pergunta seguinte, que aí a gente vai ver que talvez as duas provas não são tanto igual uma da outra. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Sim, mas é justamente o que nem sempre faz. O que ele nem sempre faz? O bem. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A prova, eu vou seguir aqui. Vocês vão ver que da pobreza fala só uma linha e o resto é da riqueza. Porque mexer, atiçar o nosso orgulho e o nosso egoísmo é muito ruim. Eles são poderosos. O nosso orgulho é poderoso. Não, eu tenho mais. Aí de repente alguém compra, sei lá, uma bicicleta nova, eu também quero, mas um pouquinho melhor do que aquela lá. Né? Porque daí você diz assim, nossa, mas ganha menos do que eu e comprou uma bicicleta maior. Né? Para usar um exemplinho assim bem simples. Então, para atiçar o nosso orgulho é fácil. E se a gente tem essa disponibilidade financeira, material, ela é difícil de lidar. Ela é uma prova forte. Olhem só a continuação. A alta posição do homem nesse mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Né? Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Né? Pense assim, eu mando em tudo. Eu tenho uma fábrica de 600 funcionários. Eu que mando. Né? Isso dá um gostinho para muitas pessoas. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Né? Então, vocês viram aqui, ó, nesse slide, só tem ali o pobre pela resignação. O resto é tudo para o rico. Então, a prova da riqueza é uma prova muito dura. A da pobreza também. Né? Mas as tentações que se sofre, elas podem ser mais poderosas. Não é sempre. Não é aquela coisa assim, é rico, daí não é honesto, não é bom, não é humilde. Não é isso. Mas a tentação que a gente sofre é maior. Também para a gente refletir. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Na pergunta 817 a gente tem: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A resposta vem numa pergunta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Sim. Portanto, têm os mesmos direitos. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países?
do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, homens e mulheres foram criados em igualdade de direitos. Exatamente os mesmos direitos. Mas nós temos habilidades diferentes. Né? Então, nós temos aqui a pergunta 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Então, por que que fisicamente, na maioria dos casos, né, a mulher é mais fraca do que o homem? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos mais rudes. À mulher, os trabalhos mais leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Como a gente falou antes, né? As habilidades, tem gente aqui que teve 200 encarnações, tem gente que teve 400. O que a gente faz? A gente se ajuda. Entre o homem e a mulher, habilidades diferentes convivem para quê? Para que um possa ajudar o outro. E para que o nosso espírito possa realmente evoluir, a gente encarna, ora como homem, ora como mulher. Porque senão fica aquela história do sapato. Né? Se eu encarnar sempre como mulher, eu não vou ter o aprendizado que o homem tem aqui na Terra. Né? Eu vou ficar só sei fazer sapato, eu não vou saber fazer bolsa. Né? E aí, para a gente poder ter mais experiência, a gente encarna, ora homem, ora mulher. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiado aos seus cuidados. Né? Então, temos habilidades diferentes, mas isso em nenhum momento coloca um acima do outro. Pelo contrário, ensinam-se mutuamente, ajudam-se mutuamente. Porque a gente não vai saber fazer tudo. A gente sempre compartilha e alguém nos ajuda. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, até maior. É ela quem dá as primeiras noções da vida. Né? Então, tanto ao homem quanto à mulher, os primeiros cuidados, os primeiros ensinamentos é dado para a mulher. Mas continua não tendo um mais que o outro. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, esse é um pensamento que a gente sempre tem que ter. Eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim, em qualquer situação.
E assim continua. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Quando a gente faz o planejamento reencarnatório, a gente planeja o que a gente vai fazer. E a gente vem com a condição física para aquele papel. Então, cada um precisa estar no seu lugar. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Qualquer privilégio é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, e sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, sempre que houver um privilégio a alguém, há uma injustiça sendo cometida, né? Cada um no seu papel. Claro que, lembrando de novo, isso foi escrito em 1850 e pouco, né? Mas trabalha direitinho a questão dos direitos iguais, as habilidades diferentes, pela vivência de cada um, pelas aptidões de cada um e pelas funções que a gente se determina no planejamento reencarnatório. E o último deles, a igualdade perante o túmulo. Eu coloquei só uma pergunta, a 823. De onde nasce o desejo de que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? O último ato de orgulho, né? Muitas vezes, assim como quando as pessoas fazem as suas casas, às vezes eu quero fazer um pouco melhor, um pouco maior, né? Às vezes, no cemitério também isso acontece, né? Então, às vezes o próprio desencarnado planeja a sua sepultura, né? Uns para a questão de organização, já deixa lá pronto para não dar trabalho para a família, etc. Outros por ostentação, né? Outros pelos parentes, que muitas vezes estão mais olhando para si do que pro espírito, pro corpo que faleceu, né? Porque o espírito nem fica lá, né? Lembrando que a lembrança das coisas boas ou das coisas más é menos perecível do que o túmulo. As pessoas vão lembrar mais do que a pessoa fez de bom ou de ruim do que vai durar o túmulo ou todo aquele monumento que às vezes em cidades maiores a gente vê mais, né? Aquelas casas praticamente, né? A lembrança de um ser querido será que ela é menos durável no coração do pobre, que só pode ir lá e colocar uma rosinha em cima da terra, do que do rico?
né? Então, um último ato de orgulho mesmo. A dor da perda, só porque eu não consigo fazer um mausoléu, não vai ser menor de quem faz. Porque eu só coloco uma florzinha na frente. Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Então, de nada adianta a gente trabalhar no exterior, nessa imagem que fica, que muitas vezes denota muito mais o orgulho do que qualquer outra coisa. Então, assim, nós encerramos a exposição de hoje, repetindo ali uma frase que já estava nos slides anteriores. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. A lei da igualdade. Então, que a gente possa refletir, se melhorar, pensar em algumas pequenas coisas que a gente ainda pisa um pouquinho na bola, né? E tentar refazer o nosso planejamento para que a gente possa melhorar cada vez mais, tendo boa vontade, persistência, determinação. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Elisete. Muitas coisas para refletir, né? Então, agora vamos nos encaminhar para a segunda parte do trabalho da noite, do nosso estudo, da nossa reflexão, né? Vamos para a aplicação do passe, e com isso a gente vai diminuir a intensidade da luz. Vamos solicitar para que os trabalhadores da casa se coloquem. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho Jesus Cristo, recorremos a vós nesse momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a vossa divina luz recaia sobre nós. Com vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem e nos entristecem se desfaçam ao sopro das vossas bênçãos. Que o nosso poder, que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem no nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Que nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Que nosso lar, nosso trabalho e nosso ser sejam por vós abençoados. Agradecemos em nome do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigado a todos. Que sejam muito bem-vindos na próxima quinta-feira e que sigam aos seus lares com todo amor e as bênçãos de Jesus.